Graça e paz, irmãos. Reverendo Carlos Lima, Igreja Presbiteriana de Fontinha, Estrada da Fontinha, número 220, aqui em Bento Ribeiro. Faça-nos uma visita assim que possível. Neste domingo, dia do Senhor, convidamos a você para celebrar, para edificar a sua vida na palavra do Senhor. Convidamos também para você chamar a sua família, para que junto à palavra do Senhor você possa ter momentos agradáveis de ensino, de oração, da presença de Deus. Sendo assim, nós queremos abrir esse momento em oração. Feche os seus olhos, vamos pedir orientação do Senhor. Querido Deus e amado Pai, neste momento que iniciamos essa programação, Senhor Deus, nós queremos pedir a Tua orientação e direção, Pai, para que nossa palavra, Pai, possa ser orientada, direcionada pelo Teu Santo Espírito, para que onde ela chegar, ela possa, Senhor Deus, atingir os corações, ela possa, Senhor Deus, edificar o Teu povo, ela possa trazer também, Senhor Deus, sabedoria que vem dos altos céus, Pai, porque ela é a Tua palavra exposta aos nossos corações. Ilumina, portanto, a nossa vida, unge os nossos lábios e ouvidos, para que possamos entender com a mente, com o coração, que o Senhor quer falar conosco neste domingo. Que seja assim, assim oramos, em nome do Senhor Jesus, a força do Espírito Santo. Amém. Irmãos, amém. Estamos prontos para receber a palavra do Senhor. Eu convido a você que tome a sua Bíblia e a abra lá na Epístola aos Hebreus, no capítulo 12. Hebreus 12, e vamos ler os 3 primeiros versículos. Hebreus 12. Vamos lá? Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecados contra si mesmo, para que não vos fatigueis desmaiando em vossa alma. Que Deus abençoe o seu coração. Que Deus tome a sua vida em suas mãos. Que Deus também prepare esse momento para que seja um momento de celebração, de entendimento da palavra do Senhor. Irmãos, nós ouvimos nos dias atuais várias falas, vários exemplos, vários conselhos acerca de como se viver a vida. Temos padrões alicerçados de vida que o mundo nos dá, nos influencia, em que muitas pessoas, tomando esses padrões, têm certeza de estarem vivendo uma vida alegre, uma vida no seu maior, na sua maior ênfase, mas nós vemos que esses referenciais humanos, esses ícones humanos, eles não têm muitas vezes nem argumentos, nem serenidades para eles mesmos, quanto mais para eles passarem algumas informações, para eles passarem padrões para as pessoas. Nós vemos nas redes sociais, hoje, nesses períodos de pandemia, quantos artistas que não conseguem viver, não conseguem ter uma vida com eles mesmos, retas, dignas, e estão nas suas lives, nas fofocas da internet, revelando o seu lado negro, o seu lado mais sombrio. E eles se embriagam,
eles demonstram como eles muitas vezes se utilizam da maledicência, de falar uns dos outros para galgar postos, para ter fama, e dão padrões que às vezes os jovens, aqueles mais desavisados, às vezes querem neles curtir, quer neles ou deles ter referenciais, e nada consegue senão escuridão, vazio, porque o glamour, irmãos, muitas vezes escondem abismos invioláveis, abismos que são tão grandes que só podem ser destroçados, abertos pela própria pessoa, quando ela mesma se abre para Deus. Nesses padrões que nos são colocados, são muitas vezes para a vivência de nossas vidas padrões instáveis, padrões não confiáveis, padrões que nos levam à caminhada de vida longe do nosso Deus. E de certa forma o texto quer apontar isso. Os padrões que se tinha na época e os padrões que a palavra de Deus estava falando. Porque se não vejamos, quando nós olhamos o capítulo 11, são justamente esses padrões que o autor da carta aos Hebreus quer mostrar, os heróis da fé. Ele fala dos patriarcas, ele fala dos profetas, ele fala dos homens de Deus, ele fala de Moisés, ele fala do povo de Israel, e fala desses padrões de homens que viveram através da fé e pela fé. Homens que deram a sua vida, mulheres que tiveram fé, mulheres que tiveram esses padrões e que tiveram vidas de firmeza na presença do Senhor. Ora, quando ele quer chocar esta realidade com a realidade dos hebreus, ele quer apontar e denunciar muitas das falhas daquela comunidade. Se nós dermos uma percorrida, pelo menos em alguns pontos desse livro, nós vamos ver que o autor ele via algumas necessidades para que esses padrões pudessem ser estabelecidos. Ora, se você voltar lá no capítulo 5, ele está falando que a comunidade ela precisava de progresso dentro do evangelho, de crescer espiritualmente. Fala assim, vocês são imaturos, são como crianças que bebem aquele leite ainda espiritual. Você tem que comer e sorver alimentos sólidos, mas vocês estão ainda nos rudimentos da fé. Vocês têm que crescer, ir para frente. Muitas vezes, irmãos, isso representa também o que acontece nos dias atuais, com pessoas que não crescem espiritualmente, com pessoas que têm aquela mesma caminhada dentro da igreja, que não cresceram na fé, que vivem par e passo com aquele mesmo ícone que era do passado. As pessoas não subiram os degraus da escada, mas estão com anemia espiritual porque não leem a palavra de Deus, porque não têm experiências com Deus, porque têm uma superficialidade com Deus, porque não conhecem profundamente Deus. E isso era apontado lá nos Hebreus como grande dificuldade. Mas ainda, lá no capítulo 12, ele fala que havia falta de perseverança. Ora, aqueles que não continuavam na casa de Deus. E o alerta era para que não se perdesse ali o caminhar com as coisas de Deus. Ora, irmãos, numa pequena pandemia dessa, nós já estamos nesses dias com algumas, digo pequena, porque não se passou ainda nem um ano, né? Mas nós já temos notícias de pessoas que apostataram da fé, outras pessoas que na sua casa mudaram completamente o comportamento. São pessoas irracionais, são pessoas que estão brigando, são pessoas que não conseguem se controlar o seu temperamento, são pessoas que foram pegas até pelos vizinhos com atitudes não
condigentes ao cristianismo, dando mau testemunho, são pessoas que não têm vivido o evangelho. Ora, irmãos, imagine só se essa pandemia durasse muito mais tempo. O que seria dessas pessoas? Nós somos crentes de ocasião? Nós somos crentes de situação quando tudo está bem? Precisamos de perseverança. Isso era apontado como falta de padrão lá naquela comunidade. Mas também, lá no capítulo 10, principalmente no verso 25, estava havendo uma incontinência, uma falta de constância nos cultos. E o autor fala, olha, não abandona a congregação. Isso é costume de algum de vocês. Irmãos, muitos servos de Deus têm abandonado a casa de Deus. Muitos membros de igreja não têm ido mais à casa de Deus quando podem. E aí o Senhor permite uma pandemia e nos testa e fala assim, agora você vai ficar longe da casa de Deus. O que você sente? Está tudo bem? Que beleza? Alguns, segundo uma versão mais da brincadeira, mais jocosa, soltam fogos de artifício. Era isso que eu queria. Outros sentem no seu coração. Pesa, dói nos ossos. Então essa falta da casa de Deus, essa presença cultica de se ajoelhar diante de Deus na sua casa, alguns abandonam a sua congregação, mas isso é um sinal de esfriamento espiritual e até uma reticência e dúvida. Quem é de Deus quer ficar com Deus, quer ficar com o povo de Deus, quer as coisas de Deus. Só quem não é de Deus que não quer essas coisas. E a grande pergunta, você quer a casa de Deus? Você tem prazer na casa de Deus? Porque então isso vai ditar se você é ou não de Deus. É isso que o autor aqui de Hebreus está falando. Continência com as coisas de Deus, vontade de estar com as coisas de Deus, não deixar a casa de Deus. E ainda ele fala no versículo 25, olha, se houver alguma coisa, você arguindo, instruindo uns aos outros, buscando interpretar uns aos outros, até que aquele dia chegue. É assim que nós devemos viver na casa de Deus. Porque este era o perfil daquela comunidade, uma comunidade que estava caminhando, que precisava de padrões. Padrões, irmãos. Quando nós temos os padrões, nós caminhamos conforme o Senhor nos deu para caminharmos na nossa caminhada cristã. E nós, quando olhamos aqui, nesses 3 primeiros versículos, nós olhamos pelo menos 3 maneiras de caminhar. 3 padrões para esta caminhada. 3 modos pelos quais nós devemos nos apresentar diante de Deus no nosso dia a dia. O primeiro deles, gostaria que você mantivesse a sua Bíblia aberta, está na parte B do primeiro versículo, quando ele fala, olha, você deve se desembaraçar de todo o peso do pecado, ou desembaraçando-vos de todo o peso do pecado. Ou seja, irmãos, ele está aqui utilizando a figura de um atleta que corre uma carreira, uma corrida. E o atleta corria naquela época, e assim vinha na mente dele, com quase nenhuma roupa, ou em algumas provas, totalmente nu, sem peso nenhum, simplesmente com o seu corpo. Então, o que ele está dizendo aqui é que nós, numa carreira, numa corrida, temos que correr desembaraçado. Mas aqui ele fala o seguinte, o peso que ele está colocando aqui, a carga que ele está colocando é o pecado. Ele está dizendo que pecado pesa. Pecado pesa na corrida espiritual. Não dá para corredor cristão correr com o peso do pecado. É como aquele que entra numa corrida
e os outros estão sem peso nenhum, mas esse já entra com um peso de vários quilos nas costas. Esse certamente vai ter dificuldade. Talvez não consiga cumprir aquela corrida. E as corridas eram longas. Eram corridas que precisavam força, tenacidade, vontade para se terminar. E a ideia aqui, então, irmãos, é que tudo que é pecado, tudo que é peso, tudo que não vem da parte do Senhor, ele desembaraça, ele embaraça o nosso caminhar, ele fatiga a nossa vida, ele não nos dá ocasião para estarmos diante de Deus, e ele precisa então ser descartado, retirado, jogado fora. Nós devemos nos livrar dele. Nós devemos tirar ele da nossa vida, porque ele vai atrapalhar a sua vida. Você já observou as embalagens descartáveis que você recebe na sua casa? São embalagens plásticas, são embalagens copinhos, vasilhames. São tão bonitas, né? E às vezes até dá pena de descartar algumas delas. Dá vontade até de guardar, porque elas são tão bonitas. Mas imagine, irmão e irmã, se você guardasse todas as embalagens descartáveis que chegam na sua casa durante esse tempo todo que você está morando na sua residência. Você coloca dentro de uma bolsa, de algum lugar, e vai guardando, vai guardando. Olha, vai chegar um momento que a sua casa vai ficar cheia, entupida, e as pessoas vão chamar até você de acumulador. Cuidado, porque algumas coisas foram feitas para serem descartadas. Ela tem aquele conceito de uma vida, né? Somente aquele momento, e depois para serem reutilizadas numa reciclagem. Então, é a mesma ideia aqui do desembaraço do pecado. O pecado foi feito para ser descartado em nossa vida. O salmista, lá no Salmo 32, verso 2, ele fala: enquanto me calei, envelheceram os meus ossos face aos meus constantes gemidos. O salmista está dizendo também que quem não descarta pecado, o osso dói, a vida não é mais a mesma, o sabor dos alimentos não são mais os mesmos, mas a vontade de viver, a alegria de viver nos é roubada, e até nós somatizamos essas dores na vida. E qual é a chave? A chave do salmista é, lá no Salmo 32, então eu confessei-te o meu pecado e não escondi a minha iniquidade. E, irmãos, nós temos então que confessar para que tenhamos esse desembaraço. Desembarace da sua vida o pecado, descarte da sua vida tudo aquilo que não agrada ao Senhor. Mas ainda, em segundo lugar, o salmista nos dá o segundo padrão para a caminhada. Além desse descarte, desse desembaraço do pecado, o livro dos Hebreus nos fala o seguinte: olha, nós ainda assim precisamos continuar nossa corrida, mas uma corrida com perseverança. E a ideia aqui, ela tem duas partes, uma ideia objetiva e uma ideia subjetiva. A ideia objetiva é que toda corrida ela só pode ser completada se nós tivermos imbuídos de força e corramos descartando peso, mas com vontade de terminar. Com vontade, com assim em nosso coração, de ir em frente, de passo
um passo à frente, outro passo, e assim completamos a nossa carreira. É a parte humana, material, pé na frente do outro pé. Mas a segunda, a subjetiva, é que tudo isso que nos impulsiona essa parte objetiva e material, é a parte subjetiva, que é a perseverança. E perseverança é aquela vontade que está dentro do nosso coração, é aquele fogo, é aquela voz do Espírito Santo que diz: olha, vai dar certo, você vai conseguir, não obstante as dúvidas, as dificuldades, não obstante ao mal que se levanta, não obstante ao retrato das coisas, não obstante ao tamanho do terremoto, do maremoto, e não obstante até você mesmo. Você vai conseguir, tenha fé, tenha tenacidade, confie na promessa de Deus, confie no que Deus está te dando como condições e você vai em frente. E alguns elementos precisam ser colocados então em prática aqui. O primeiro deles é determinação. Isso, irmãos, é um dos frutos do Espírito. Não quer dizer que eu vou conseguir por mim mesmo. Aquela tola arrogância de que eu posso fazer ou você pode fazer algo por nós mesmos. Não. Essa determinação é o seguinte, é que o sangue de Jesus que me lavou lá na cruz, ele me dá poder para ir lá na frente. Então, em nome do Senhor Jesus, eu vou conseguir. Em nome do Senhor Jesus, as coisas vão acontecer. E eu vou ser instrumento de Deus para a resolução dos meus problemas, da minha família, da minha igreja, da minha comunidade. Amém, irmãos? E é isso que você deve pensar, ou nisso que você deve fiar, no Senhor que te impulsiona, que te leva para frente. Mas o segundo elemento é coragem. Coragem quando as coisas estão ruins, coragem quando o inimigo se levanta, coragem quando o mal está presente, coragem de se levantar no dia a dia, quando você está debaixo da coberta e não tem força, coragem de dizer o seguinte: Deus está comigo, Deus está na minha casa. Coragem é quando você está enfermo e dizer assim: olha, não tenho escapatória, mas não, eu vou levantar. Coragem é como Pedro, que fala: Senhor, eu pesquei a noite toda. Senhor, hoje o mar não dá para peixe, mas sob a tua palavra, Senhor, eu vou jogar de novo essa rede, Senhor. E aí a bênção acontece, irmãos. Coragem é ter bom ânimo diante da situação adversa, entendendo que o Senhor é quem está conosco. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Isso é ter coragem. É confiar em Deus, porque nós somos pequenininhos, mas o nosso Deus é o Todo-Poderoso. E Ele vai fazer em nós aquilo que Ele determinar que seja feito, e nada vai poder resistir. Isso é coragem e confiança na ação de Deus. E por último, irmãos, a fé. Fé é o último elemento dessa perseverança. Não fé em nós, mas fé em Deus. Lá em Hebreus capítulo 11, ele fala, né? O que é fé? Fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Isso que é fé. Fé é fundamento das coisas que se esperam. Olha, eu estou esperando e vai vir. Vai vir. Você está no deserto fazendo a arca, não tem um pingo de chuva, conforme Noé, e você está batendo lá, e passa lá alguém e tripudia de você: olha, Noé, você é um louco. E Noé olha assim: louco? Eu vou botar mais betume aqui, porque o dia que vier essa chuva vai molhar aqui, na minha arca não vai entrar água não. Isso é fé, porque o Senhor prometeu. Então isso é fé nas promessas que o Senhor fez, e se Ele falou que aconteceria assim, vai acontecer, não obstante estar com a arca
no meio de um lugar seco e as pessoas em dedo em riste falando assim: Noé, você é um louco. Mas o Senhor não falou? Fé é firme fundamento das coisas que se esperam, é prova das coisas que se não veem. Noé olhava para aquela arca e falava assim: Olha, vai chover porque o Senhor falou. Essa é a prova. A prova é minha fé. Não vejo uma gota de água, só vejo um calor danado. Mas vai chover. O Senhor falou, isso é minha prova. É o que eu creio. Então isso é fé. Você tem fé, irmãos? Então você é chamado para essa caminhada, a caminhada cristã. Esse é o padrão, essa é a perseverança, com muita determinação, coragem, fé, com perseverança. Mas ainda, irmãos, em último lugar, ele deixa para fechar no finalzinho com essa chave de ouro, lá no verso 2. Leia aí, olhando firmemente para quem? Para o autor e consumador da fé, Jesus. Jesus. E autor e consumador está com letra maiúscula, que ele está dizendo porque é Jesus. Jesus é o autor e consumador da fé. É ele. Então, na igreja, querido irmão, as pessoas olham às vezes atravessado para um irmão, em briga, em ficando aborrecido, ou olha arrogantemente, pensando que é alguma coisa, senão pó e cinza, viu, irmão? Você que talvez possa pensar que é alguma coisa, você é pó e cinza, vai um dia morrer, falecer, e se não tiver no caminho do Senhor, não tem vida eterna. Então, o nosso olhar não é para irmão, não é para pastor, não é para presbítero, diácono, não é para quem está certo, para quem está errado, mas é para quem aqui, olhando firmemente para o autor e para o consumador da nossa fé, que é o Senhor Jesus. Ou seja, Jesus é o modelo, Jesus é o alvo, Jesus é a direção para a qual nós devemos olhar, é a direção certa. Por quê? Pessoas falham, organizações, igrejas falham, situações, entidades que são às vezes centenárias falham, falem, não valem mais nada. O seu dinheiro, a traça corrói, ouro, o ladrão rouba. O que é, então, factível de ser perene em nossas vidas? Só a ação de Deus. Deus não falha, Deus não muda. E nós temos que olhar para Ele, porque Ele é o consumador, é o autor, é o consumador da nossa fé. Foi Ele que lá na cruz, Ele suportou, né, não, aquele peso, não fazendo caso da ignomínia, da maldição, do falatório, do precatório das pessoas, mas ele viveu e morreu da mesma maneira, louvando e glorificando ao nosso Deus. Nós temos que olhar para Ele. Olhar para Ele nos faz olhar na perspectiva certa. Olhando para Jesus, nós olhamos para Deus de maneira correta. Na presença dele nos ajoelhamos, nos rendemos ao Deus Trino, sentimos a sua presença, entendemos o que ele requer de nós, vivemos para ele. Olhando para o Senhor Jesus, nós olhamos para o nosso próximo, entendemos quem é o nosso próximo, entendemos das suas necessidades, aprendemos a amá-lo, aprendemos a ganhá-lo para o Senhor Jesus. Olhando para o Senhor Jesus, nós aprendemos a olhar para nós mesmos, irmão. O nosso pecado, a nossa falha, a nossa fraqueza, a nossa necessidade de mudança e de crescimento. Então nós precisamos olhar para o Senhor Jesus. Ele é o referencial. Não devemos deixar a nossa olhada se perder, ou a nossa visada se perder em outro lugar senão o nosso Senhor Jesus.
Muitas pessoas abandonam a fé, a carreira da fé, porque estão olhando para o lado errado. Olham para diversas direções, olham até para a família, mas esquecem de olhar para o Senhor. E o Senhor é o caminho certo, é o lugar certo da nossa visão, onde nós devemos focar os nossos olhos. Amém, irmãos? Nossa caminhada cristã, ela pode ser embaraçada por muitos problemas, mas quando nós nos desembaraçamos desse peso do pecado, nós entendemos que deixamos para trás aquilo que nos aborrece, que vai impedir a nossa caminhada. Estamos livres para caminhar. Então, com perseverança, não obstante o peso, não obstante a agrura da vida, o tamanho do problema, nós vamos em frente. Andamos passo a passo, às vezes tropegante, viu? Às vezes com problemas, mas andamos em frente, porque nós estamos olhando para Jesus, não para homens, não para instituições, não para o nosso pecado, mas olhamos para Jesus, que é autor e consumador da nossa fé. Que o Senhor abençoe você. Que o Senhor abençoe a sua casa neste domingo. Amém, irmãos? Amém. Querido, eu gostaria agora de convidar você para que, pelas nossas redes sociais, você acompanhasse também o culto doutrinário de estudo da quinta-feira. Muitas pessoas têm se beneficiado com os estudos do breve catecismo, do catecismo menor. Então, você procure nessa próxima quinta-feira estar antenado, que a partir das 19h30 você está sendo postado esse culto com oração, e faça os seus pedidos e nós faremos esses pedidos chegarem a toda a igreja para que possamos orar, para que possamos estar juntos. Está bom? Vamos fazer então a nossa oração final e depois temos a bênção apostólica. Amado Deus, querido Pai, louvamos, bendizemos o teu nome, Pai, por este domingo, pela comunhão que aqui temos, Senhor. Pedimos, Senhor Deus, a tua presença em nossas vidas. Pedimos, Senhor Deus, que o Senhor esteja, Senhor, nos direcionando, nos dirigindo. Pedimos, Senhor Deus, que esse domingo, Pai, seja um domingo de bênçãos para os teus servos. Clamamos pelas famílias, Pai, que passam por problemas nas áreas pessoais, nas áreas da saúde, Senhor. E pedimos agora especialmente pela Maria, Pai, para que o Senhor seja com ela, esteja com ela nesse momento, Senhor Deus, de internação. Pedimos, Pai, por todos os enfermos da nossa igreja, os nossos amigos, aqueles que nos pedem, Pai, oração, os membros da igreja da Fontinha, Senhor, toma o teu povo em tuas mãos. Nós assim te agradecemos e te louvamos, Pai, em nome do Senhor Jesus, na força e consolação do Espírito Santo. Amém, Pai. Amém, irmão e irmã. Queremos também dizer a você que nós, por enquanto, estaremos ainda com os cultos via internet, tendo em vista nós não termos das nossas autoridades uma garantia de culto, uma garantia face assim o atendimento da pandemia. Nós não temos hospitais de campanha necessário para atender as pessoas, nós não temos médicos ainda na quantidade necessária, nós estamos ainda no pico da pandemia, irmãos. Então, o Conselho da Igreja achou por bem ainda manter por algum tempo a nossa igreja ainda fechada. Nós, modificando essa situação, nós vamos falar com você para que possamos, assim que possível, ter o nosso culto de volta na igreja, na nossa sede, tá bom? Mas você será avisado quando isso acontecer.
Que Deus abençoe você. Receba agora a bênção do Senhor. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós, com todo o povo do Senhor, agora e pelos séculos dos séculos. Amém. Amém, irmão, irmã. Um bom domingo na paz do Senhor. Amém.